Preservação de monte de oração é tema de audiência pública na Câmara. Dia de Santo Antônio remonta à história de Sete Lagoas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário fazendo contato por meio das nossas redes sociais. O Monte de Oração do Morro São João foi tema de audiência pública na quarta-feira, dia 10, na Câmara Municipal de Sete Lagoas. O encontro reuniu parlamentares, fiéis e representantes do Executivo para debater a preservação do espaço como ponto de manifestação da fé. A audiência foi solicitada pelo vereador Marcelo Kupercielta em função da implantação de um reservatório de água no monte. O objetivo do encontro foi buscar alternativas para conciliar o desenvolvimento da estrutura hídrica com a utilização do espaço pela comunidade. O objetivo é esclarecer e fazer algumas adequações numa regulamentação da lei. Existe uma lei sobre o Monte Beraca. É o nosso monte de oração, um monte que o povo cristão busca a Deus, ora, intercede pelas nossas autoridades, pela nossa cidade. E teve a necessidade de fazer uma caixa d'água lá e a gente precisa fazer uma demarcação e fazer algumas orientações que nós vamos esclarecer aqui hoje. A audiência teve a presença de representantes do SAI, empresa que realiza a construção do novo reservatório, além de outros integrantes do Executivo Municipal. De acordo com o diretor-presidente do SAI, Flávio da Mata, a preservação do monte de oração para os fiéis e as atividades da empresa não são excludentes. O espaço que foi utilizado pelo SAI já está lá consolidado, não será ocupado mais algum outro espaço. O espaço lá foi suficiente para colocar o reservatório que vai garantir o abastecimento aí para mais alguns anos da cidade. Participantes da audiência solicitaram a demarcação da área de oração e a manutenção da estrutura de segurança e das condições para o livre acesso ao monte. Eu acho que é uma área que é necessidade de água para a cidade, mas também ali é um lugar que as autoridades, a gente, como os líderes eclesiásticos, a gente olha para a cidade, olha para nossas autoridades, são famílias, a gente está sempre orando por isso. Então, eu acho que é uma área que deveria ser muito bem vista e esse espaço lá vai se perdendo. Mas a gente precisa também ter um lugarzinho para a gente entrar com o carro, pôr o carro na sombra, para a gente ficar ali, orando e olhando o carro. Não é verdade? Depois a gente larga o carro longe de se voltar e não estiver lá mais. Como é que a gente faz? Mas isso é muito importante. O monte é tudo de bom para nós. O monte é a mesma coisa de ser nossa casa. O vereador Marcelo Kupercielta afirmou que o intuito de todas as medidas propostas é assegurar a perpetuação do monte para a comunidade. É um espaço muito importante, igrejas já nasceram ali naquele local, é um espaço que há anos as pessoas buscam Deus ali naquele ambiente e que a gente tem que fazer o nosso papel, que é esclarecer para o povo cristão e principalmente fazer algumas adequações para que a gente possa ter garantia e tranquilidade que o povo cristão vai ter aquele espaço ali garantido e preservado para que possa continuar orando pela nossa Sete Lagoas. Os vereadores Theo da Ecoterapia, Silvia Regina e Caio Valassi participaram da audiência. O encontro pode ser revisto na íntegra no site da Câmara Municipal de Sete Lagoas e no canal da Casa Legislativa no YouTube. E atenção, o prazo para fazer inscrição no Enem deste ano termina às 11h59 na noite de hoje. As inscrições acontecem apenas online pelo site do INEP e custam R$ 85, com pagamento até a próxima quarta-feira. Até mesmo os candidatos aprovados na isenção da taxa devem acessar o portal para confirmar a inscrição normalmente. A aplicação das provas do Enem está agendada para os domingos, dias 8 e 15 de novembro. A gente confere agora como fica a previsão do tempo para o final de semana. O sábado será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite. No domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Durante o fim de semana, a temperatura varia de mínima de 13 graus e máxima de 26.
A Câmara Municipal de Sete Lagoas recebeu a visita da ex-prefeita de Contagem e também liderança política mineira Marília Campos. A agenda na cidade faz parte de uma série de encontros e reuniões para discutir desafios administrativos e projetos para o desenvolvimento regional. Durante a visita ao Legislativo, ela também foi agraciada com uma moção de homenagem pelos serviços prestados. A reunião no gabinete da presidência marcou o início da agenda institucional de Marília Campos no município. O encontro com os parlamentares sete-lagoanos foi pautado pela troca de experiências sobre gestão pública, destacando a importância do diálogo entre diferentes lideranças e municípios de Minas Gerais. Hoje nós tivemos aqui a visita da Marília com muita honra, indiferente de coloração partidária, nós pensamos no bem-estar social, coletivo e difuso. E é isso que nós estamos querendo para a nossa cidade. Razão pela qual a Marília nos honrou com a presença e, é claro, dali saiu algumas conversações, tratativas. Eu pude perceber as realidades que nós temos aqui. É uma cidade que tem desenvolvimento, que tem educação, que tem saúde, né, que tem indústrias que geram arrecadação, emprego, mas é uma cidade que pode desenvolver mais, dependendo das políticas que a gente adote. Então, eu pude me apropriar um pouco mais, porque os vereadores e vereadoras são porta-voz dessa realidade. Como parte do reconhecimento à sua trajetória na administração pública em Minas Gerais, a ex-prefeita recebeu uma moção de congratulação repassada pelo Legislativo. A homenagem destaca a atuação política e o trabalho voltado ao fortalecimento das cidades mineiras. Tenho visitado as cidades, as regiões de Minas Gerais, para mesmo me apropriar das demandas, dos desafios, né? E também para pactuar compromissos. E geralmente os compromissos que eu assumo são de representar os municípios, as cidades, que têm seus desafios, mas que têm também as possibilidades. A moção nada mais, nada menos foi que é um reconhecimento dos serviços prestados pela senhora Marília, né? Vereadora, deputada, prefeita de uma cidade grande igual Contagem por 4 vezes, sinal que teve o reconhecimento popular e mais do que isso, serviços prestados que alcançaram muito o bem-estar de todos. Então, nesse sentido, nós fizemos a homenagem, a moção justa pelo reconhecimento dos trabalhos prestados pela senhora Marília Campos. Também participaram do encontro os vereadores Caio Valassi, Gilson Liboreiro e Rodrigo Braga, além do prefeito de Contagem, Ricardo Faria. A agenda de reuniões em Sete Lagoas reforça os laços políticos entre as principais cidades do vetor norte e da região metropolitana, buscando soluções conjuntas para o crescimento regional. E no próximo bloco, na véspera do Dia de Santo Antônio, a gente conta como o padroeiro influencia o desenvolvimento de Sete Lagoas. Fique com a gente. O Jornal da Cidade está de volta e mais um espaço de lazer está sendo devolvido à população de Sete Lagoas. Atendendo a uma demanda do Legislativo, a Prefeitura deu início às obras de reforma completa de uma tradicional praça da cidade. O espaço, que carrega muita história, recebe melhorias na infraestrutura com previsão de entrega já para o final deste mês de junho. Homens e máquinas trabalham em ritmo acelerado para cumprir o cronograma. A revitalização do espaço foi uma indicação legislativa apresentada na Câmara pelo vereador Aguinaldo da Lobato e atendida pelo Poder Executivo, visando resgatar a história e a utilidade da área para a comunidade local. Aqui a gente está numa praça que leva o nome do senhor Antônio Luiz de Moura, que é o avô desse senhor aqui. É uma praça que há mais de 40 anos, né, eu passo por ela aqui. É o meu local de trabalho aqui na Drogaria Lobato. E sempre vejo, né, o desejo, eu via esse desejo desses moradores aqui dessa região em fazer uma reforma nessa praça. Então, quando me candidatei para vereador, foi uma das promessas minhas de campanha, né, que eu iria conseguir a reforma. E graças a Deus hoje está sendo feita a reforma dessa praça aqui no São Geraldo. A expectativa é grande, né? É como você vê uma obra que pode ser aquela casa que você está construindo, então você quer ver ela pronta, né? As pessoas sentadas, crianças brincando. O espaço, já conhecido por unir amigos e moradores da região, ganhará um novo design pensado para torná-lo mais seguro, acessível e atrativo. As melhorias incluem a reestruturação do piso e a criação de novas áreas de convivência.
atendendo às necessidades de quem utiliza o local frequentemente. A intenção, por ser um bairro meio centro, meio bairro, né, é tentar integrar esses dois ambientes de residencial e a parte comercial. Então a gente trabalhou bastante com essa parte imobiliária, para as pessoas permanecerem mais no espaço, usarem mais a praça no sentido que é uma praça pequena. Então, para manter um pouco de vegetação, né, trabalhar essa parte vegetativa e a parte imobiliária para atender o público, a gente mesclou bastante essa vegetação no entorno da praça, tentando aproveitar, deixando um meio mais livre para as pessoas usarem. Então, as pessoas que vão frequentar esse espaço novo, com certeza são pessoas que moram no bairro, que querem realmente um espaço além da sua casa para poder ter, né, um momento de tranquilidade, um momento de contemplação. Acho que isso aí, com certeza, é uma das coisas que sempre acontece. Isso é bacana de ver depois. Eu acho que o resultado da praça é quando a gente vê as pessoas usando. Aí de ver que deu certo. Mas além do asfalto e do concreto, a reforma mexe com a memória afetiva da vizinhança. A praça carrega o nome de um importante personagem da região, e ver o local ganhar cores novas traz um sentimento de orgulho reforçado para quem viu o bairro crescer. Meu avô, ele morava aqui na rua General Osório, e é o pai da minha mãe. E no tempo do pai do Sérgio Emílio, eles pegaram e colocaram o nome dele, que o vereador Alfredo Aguiar colocou o nome do meu avô, certo? Então é uma coisa que a gente tem que ajudar a reconstituir isso aqui, né? Com a previsão de entrega para o fim do mês, os moradores já contam os dias para ver a praça totalmente reformada para o lazer e a convivência em família e amigos. E entre os dias 10 e 12 de junho, a Câmara Municipal de Sete Lagoas está representada no encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, realizado em Brasília. Participam do evento o diretor de comunicação, Bruno Policarpo, e a gerente da Rádio Câmara, Marcela Pontes. O encontro reúne profissionais de comunicação legislativa de todo o país para discutir inovação, integração entre emissoras e compartilhamento de conteúdo e fortalecimento da comunicação pública. Durante o primeiro dia, os participantes acompanharam apresentações sobre a transmissão experimental da TV 3.0, os avanços da rede legislativa, a atualização do programa Brasil Digital e debates relacionados à gestão, programação e troca de conteúdo entre os veículos legislativos. Já no segundo dia, a programação teve como destaque as orientações sobre a legislação eleitoral e a cobertura das eleições, abordando os cuidados necessários para garantir uma comunicação transparente e alinhada às normas vigentes durante o período eleitoral. Os representantes também participaram de painéis sobre a atuação das TVs e rádios legislativas nas redes sociais, a manutenção do programa Digitaliza Brasil e a padronização da rede e da Rádio Câmara, incluindo marca e grade de programação. A agenda contou ainda com visitas técnicas à Rádio Câmara, TV Câmara e TV Senado, proporcionando uma experiência prática sobre os processos de produção, transmissão e gestão dos principais veículos de comunicação legislativa do país. Além dos painéis e visitas técnicas, Bruno Policarpo e Marcela Pontes participaram de mini-cursos de capacitação promovidos durante o encontro. Entre os temas abordados estiveram a democracia e cobertura ao vivo, com foco nas boas práticas para transmissões legislativas, e a responsabilidade da comunicação pública. Na inteligência artificial aplicada à programação, que apresentou ferramentas e estratégias para otimizar a produção de conteúdo, ampliar o alcance das emissoras e tornar a programação mais dinâmica e conectada aos novos hábitos de consumo de informação, e também sobre a programação da TV legislativa. Neste sábado, dia 13, será comemorado o Dia de Santo Antônio, padroeiro aqui de Sete Lagoas. E mais do que momento de celebração religiosa, a data rememora um símbolo da cidade. As irmãs Marilene e Glória França guardam com carinho lembranças de um período já distante no tempo. Moradoras do centro de Sete Lagoas, elas testemunham a influência de Santo Antônio para a cidade. Toda a vida a gente frequentou muito aí a igreja Santo Antônio, depois passou a ser a Catedral de Santo Antônio. A gente não saía de lá, da catedral. Mudou aquela parte toda, não tinha casa paroquial era aqui. Essa casa é abençoada. A casa onde as duas moram é contemporânea à construção da igreja de Santo Antônio. Além disso, o dia a dia da família era muito ligado à tradição do padroeiro. Enquanto construía lá, construía aqui, sabe? E tinha outra casa em volta, como se uma casa parecia fazenda. A gente aproveitava
Bastante. Era muita coisa alegre. Criamos associações e frequentava as associações, fazia muita amizade, era muito bom. O crescimento de Sete Lagoas se deu justamente em volta da Catedral de Santo Antônio, sobretudo atrás do espaço religioso, próximo à Praça Tiradentes, como afirma o historiador Dalton Andrade. Os principais cursos de água estão para baixo, né? O Diogo, que é parte do Matadouro. Então, se imagina ali das primeiras ocupações agrícolas, os primeiros habitantes do lugar estão para lá. Mas a cidade mesmo, ela é para trás. Esse museu é a primeira casa, o Museu Histórico é a primeira casa, né? Ali é uma casa bandeirante que organiza a passagem por esse caminho, né? Tem uma venda, então a igreja está do lado. Então esse afloramento urbano mesmo, esse proto-urbanismo, vai se dar mesmo em volta da igreja. Para lá é mais uma ocupação agrícola das primeiras pessoas, mas a cidade não se estabelece lá. Dalton conta que o primeiro registro documentado da igreja vem do período da estadia de Tiradentes em Sete Lagoas, em 1780. Para além do desenvolvimento estrutural, a expressão religiosa simbolizada por Santo Antônio deixou marcas nas relações sociais no início da trajetória de Sete Lagoas. Santo Antônio é um santo da devoção portuguesa, né? É o santo mor de Portugal, então essa ocupação de Minas Gerais com ouro, com muita coisa como português, Santo Antônio é um sinal para isso. Santo Antônio é um símbolo desse estágio de ocupação de Minas Gerais. Segundo o historiador, o dia de Santo Antônio carrega um significado diferente para uma cidade que cresceu em volta de seu padroeiro. Ela é a igreja central do município, né? Ela está aqui no ponto topográfico, né? Antigamente, para lá, todos os lugares você via a igreja, do bairro São Geraldo, para essa região toda mais baixa, que a igreja sempre teve um lugar de destaque, ela sempre foi um símbolo dessa organização do espaço da cidade, né? Se as pessoas acham que dessa hora não tem importância, uma hora ela volta a ter a mensagem dela, da antiguidade dela, de como ela foi importante para organizar os primeiros momentos aí de Sete Lagoas, né? Para Marilene e Glorinha, o dia 13 chega carregado de boas recordações. Representa muitas lembranças boas e a gente sempre participou de tudo, então a gente aproveitava muito e gostava de tudo que acontecia aí. Tudo que a gente quer vai até Santo Antônio. Muito querido. Ainda está procurando programa para o final de semana? Sete Lagoas está cheia de atrações para os próximos dias. Confira agora na nossa agenda cultural. Olá! A sua agenda cultural está no ar, trazendo um fim de semana repleto de grandes eventos, celebrações especiais e muita movimentação em Sete Lagoas e região. E começamos com a Expo Sete Lagoas Manga Larga Marchador, que acontece no Parque de Exposições JK. São dias inteiros dedicados à paixão pelos animais, esportes equestres, espaço kids e gastronomia. A entrada é totalmente gratuita, com acesso pela portaria ao lado do Marte Minas. Na programação musical, as noites ganham a energia do sertanejo. Hoje, sexta-feira, às 20 horas, tem Mais Uma Moda e Elton Reis. Ainda nesta sexta-feira, dia 12 de junho, o romantismo vai tomar conta da cidade no Dia dos Namorados. A Praça Dom Carlos Carmelo Mota recebe o renomado projeto Minas ao Luar. A partir das 8 da noite, com entrada franca, os casais e o público em geral se encantam com o show de abertura de Davi Abreu e, logo em seguida, com a voz marcante e inesquecível da consagrada cantora Zélia Duncan, que promete uma noite inesquecível para celebrar o amor. No sábado, dia 13 de junho, as atenções se voltam também para a abertura da Copa do Mundo. Na Expo Sete Lagoas, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo do Jogo do Brasil contra o Marrocos em um super telão. Logo após a partida, a partir das 18 horas, Bruninho e Alan sobem ao palco para garantir a comemoração. Para quem busca arte e formação, no sábado, o Casarão recebe de 14 às 18 horas a oficina gratuita de fotografia O Olhar Antes da Câmera,
com Carol Bertoldo pelo Festival Curta Curto 78 Horas. Além disso, o Ponto de Cultura Ovorini apresenta sessões gratuitas do filme regional Piriá é Liberdade. O domingo, dia 14 de junho, está recheado de opções. Ao meio-dia, a Expo Sete Lagoas traz o encerramento com Davi Henrique e Matheus Melgaço. Já na região, acontece a tradicional Festa do Cavalo em Capim Branco. A cavalgada sairá de Matozinhos com destino ao Varandão Pôr do Sol, que recebe pela primeira vez o cantor Marlon Baroni. Além de apresentações de Matheus Ferraz, Mano Rafa, Zé Carlos e Jadir, Hugo e Rafael, Robertão e Luan e o cantor Tiago Matos. À noite, o Teatro Precária, em Sete Lagoas, apresenta o espetáculo Peter Lund, Viagem ao Brasil Profundo, que resgata a trajetória do cientista dinamarquês com ingresso pelo Simpla. E avançando para o meio da próxima semana, a Feirinha Acústica prepara uma edição especial no dia 18 de junho, uma quinta-feira, a partir das 18 horas, na Praça Tiradentes, com shows de Josi Lopes Band e Diego Break. Opções não faltam para viver Sete Lagoas e região intensamente. Então, aproveite as atrações e até a próxima. E você confere a seguir. Brasil começa a campanha pelo Hexa da Copa do Mundo contra o Marrocos amanhã. Não saia daí. E você confere agora as oportunidades de emprego do CAC da Câmara de Sete Lagoas. Atenção para as vagas de trabalho dessa sexta-feira, dia 12 de junho. Temos oportunidades abertas para cozinheiro, auxiliar de cozinha, operador de câmara fria, montador, porteiro, eletromecânico e estágio em nutrição. Gostou de alguma das vagas? O CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, da Câmara Municipal de Sete Lagoas, está à disposição para orientar os candidatos e realizar os encaminhamentos necessários. Anote o endereço: Rua Domingos Louverture, número 335, no bairro São Geraldo. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 16h30. Leve seus documentos pessoais e, claro, seu currículo atualizado. Boa sorte! E agora o esporte. Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, México e Coreia do Sul vencem pela Copa do Mundo. Democrata busca a terceira vitória no módulo 2. Brasil, olê, olê, olê. Brasil, olê, olê, olê. A seleção brasileira joga amanhã contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, às 7 horas da noite, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no grupo C do Mundial, com Marrocos, Escócia e Haiti. Para a partida da seleção, o técnico Carlo Ancelotti ainda não conta com o atacante Neymar, que se recupera de lesão e ficou de fora também dos amistosos preparatórios para o Mundial. O técnico italiano fez muitas mudanças nos últimos jogos e faz mistério sobre o time titular, mas uma escalação provável tem Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na defesa, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio e Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior no ataque. Na tarde de ontem, o goleiro Alisson deu entrevista coletiva e falou sobre a importância de um setor defensivo forte e que leve poucos gols para a disputa da Copa do Mundo. Eu, como goleiro, sou o primeiro que sai da partida insatisfeito com o fato de ter sofrido gols. Eu acho que uma equipe vencedora ela tem que trabalhar tem que odiar tomar gol, odiar sofrer gol. O adversário tem que trabalhar muito forte para fazer gol. E a gente está tentando criar essa mentalidade aqui. Os amistosos tiveram um caráter de preparação, um caráter de testes, né, que foi escolhido pelo Mister. Eu acho que os 2 gols, talvez dos 3 gols que sofremos, 2 eram completamente evitáveis. Pelo lado do Marrocos, o técnico Mohamed Ouabi tem pelo menos 2 desfalques importantes. O atacante Ezauzuli teve problema físico no último amistoso do Marrocos antes da Copa contra a Noruega e fica de fora. Ainda assim, o time marroquino tem destaques como o goleiro Bono, o lateral Hakimi e o atacante Brahim Dias. Amanhã também acontece o outro jogo do Mineiro amanhã, em jogo na Arena do Jacaré contra o Valério Doce. O jogo começa às 4 horas da tarde e é válido pela terceira rodada do estadual. O Democrata lidera o grupo B com 6 pontos
e tem a melhor campanha de todo o módulo 2. Já o Valério Doce empatou os 2 primeiros jogos e ocupa a 4ª colocação. Para o jogo, o Jacaré deve ir a campo com Ale Joab no gol, Vitor Hugo, Arthur Pierino, o Everton e Vinícius Silva na defesa, Fernandinho, o Wellington e Eduardo no meio, e Massola, Léo Cereja e Emerson no ataque. No Campeonato Mineiro de Base, o Minas Boca enfrenta o São João del Rei amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio Bela Vista, aqui em Sete Lagoas. O Minas Boca tem 6 pontos na tabela e ocupa a 4ª colocação do Grupo B. Já o visitante tem os mesmos 6 pontos, mas está na lanterna do Grupo A da competição. E essas foram as notícias do esporte, Gabriel. Obrigado, Gustavo, pelas informações. É isso, né? Tem jogo da seleção amanhã, a gente vai ficar na torcida e na semana que vem a gente vai trazer todas essas informações, não só do jogo da seleção, como das outras partidas também da Copa do Mundo. Agradeço a você que acompanhou o Jornal da Cidade, que agora está chegando no final, viu? Mas segunda-feira a gente está de volta. Até lá!